já sabiam, já nos ensinava a avaliar as coisas. E aí, não é que eu dizia assim, 0, 8, não. Por quê? Então você tinha que justificar. E ela ia nos ensinando a falar e a se comunicar. Era outra modernidade dela. Nem hoje eu não vejo isso acontecer. Entende? Porque o professor não tem confiança naquela classe que está ali. Bom, leu a minha redação. E a minha terminava assim. Os anões saem de manhã e todos os dias eles pediam que ela fizesse uma determinada comida. Nesse dia pediram que ela, olha, é temporada de cogumelos, vai aí, escolhe, venha e faça. Branca de Neve saiu com a cestinha, né? Colheu, escolheu, demorou, veio, fez, pôs na mesa. Os 7 anões chegaram, sentaram, comeram e caíram todos mortos sobre as tigelinhas. Ela só tinha escolhido cogumelos envenenados. Vingou-se a Branca de Neve e eu também. Literatura, de alguma forma, e bem entendido, as aspas, é uma forma de vingança. Não essa vingança grosseira de sair, dar um tiro e... Não. É uma coisa sensível. Através da literatura, nós nos vingamos das condições de vida em torno da gente, da sociedade injusta, mostrando e denunciando. Nós nos vingamos dos nossos dissabores, das nossas fraquezas, dos nossos fracassos, das nossas desilusões, das nossas amarguras, sempre, dos nossos desencontros, dos nossos conflitos. Quem escreve põe tudo isso para fora. Quem escreve não tem escrúpulo com ele mesmo, porque isso faz parte da escritura. E no momento em que vocês leem, vocês, de alguma maneira, se sentem dentro daquele personagem. Por que se gosta de um livro ou de um personagem? Porque ele vive a situação que a gente vive no dia a dia. Entende? As amarguras, as vitórias dele são as nossas. Se o livro não te diz isso, você deixa o livro de lado. Entende? Só quando você é o personagem. Eu fui desde Robinson Crusoe até Moby Dick, até o capitão Ahab que saiu atrás do Moby Dick. E até hoje eu me sinto aquele capitão que vai atrás de uma baleia branca, porque a utopia e o sonho estão sempre na minha frente. E o dia que eu não tiver mais essa coisa na minha frente para perseguir, ou nenhum de vocês, senta e pede para ir embora. Porque aí não tem mais graça. O que nos mantém de pé é essa coisa assim de um ideal e de um sonho que te tira desse mundo e te torna diferente dessa massa, dessa flutuação, dessa coisa estagnada. Quando aquele pessoal acabou de ouvir aquela classe, a classe deu uma gargalhada. Claro, porque criança adora uma maldade, uma sacanagem. Matei os anões, eles deram uma gargalhada e todos se voltaram e me olharam. Até hoje eu lembro. Eu tinha 9 anos. E aquela classe me olhou. Naquele momento, aquela classe me admirou. Saíram todos para o recreio. E, o Inácio matou os anões, Inácio matou os anões. Foi o meu primeiro momento de celebridade. Naquele momento, aquele menino, claro que hoje, nessa minha idade, eu olho para trás, eu posso pensar mais racionalmente, ou sei lá. Aquele menino inconscientemente percebeu que ele não era o mais bonito, nem o mais bem vestido, nem o mais engraçado, nem nada. Mas tinha dentro da cabeça uma coisa que provocava as pessoas. E que podia fazer as pessoas se voltarem, não para ele, mas para aquilo que ele tinha escrito. Naquele momento, o Inácio decidiu que ele ia ser escritor. Sou até hoje, e vou morrer escritor. Um dia, eu olhei
na estante do meu pai e vi aquela enciclopédia. E a partir daquela enciclopédia, eu desenvolvi uma relação com a palavra que eu mantenho até hoje. E quando a professora começou a dar sinônimos, listas de sinônimos para a gente fazer, e eu passei a ganhar sempre a melhor nota, porque eu tinha meu pai e o dicionário, a minha turma veio em cima. E eu comecei a fazer para mim e para minha turma. E tinha um até que era muito esperto, ele dizia assim, põe um erro no meio para a professora não desconfiar. E aí, eu comecei o meu pequeno negocinho, que é o livro O Menino que Vendia Palavras. Quando eu disse que a literatura é memória, a literatura é memória. Um pedaço da infância acaba se transformando num livro, que acabou. Existe uma peça em São Paulo, por um grupo do Rio de Janeiro, maravilhosa, baseada no livro. E é muito curioso porque, num determinado momento, os atores vão com o microfone para a plateia, está cheio de criança, e diz assim, uma palavra que você gosta. A criançada começa a levantar e dizer as palavras mais loucas. E outro dia, eu estava fora, fui sábado pela primeira vez, e aí na minha frente uma menininha desse tamanho falou assim, escalafobética. A palavra que eu não ouço desde 100 anos. E aí eu fiquei olhando se era mãe, mas não era mãe. Ela achou essa palavra em algum lugar. Então aí elas tinham uma alegria tão grande. E aí você vê que tem a relação excitante da coisa. Quando terminou, e aí a palavra fim, eles disseram assim, então essa coisa, bem-vindo, bem-vindo. E essa relação, nós escritores, não sabemos onde chega o que a gente escreve. Enquanto eu trabalho só fechado num quarto, num escritório, num estúdio. Escrevo o livro Saiba para a livraria. Quem lê? Eventualmente, num momento como esse, uma pessoa chega e me mostra um livro e diz, li. E fora. Então essa é uma relação muito louca. Porque é para um leitor desconhecido. E ao mesmo tempo é muito excitante, porque eu não sei para quem eu escrevo e, na verdade, eu escrevo para mim. E eu escrevo para mim e sempre, em algum momento, atinge uma pessoa. Eu me lembro que a carreira do autor de Meu Pé de Laranja Lima, o Zé Mauro de Vasconcelos, foi destruída no momento que ele soube que os leitores queriam que ele escrevesse aquele tipo de livro. Como ele começou a escrever, continuou a escrever aquele tipo de livro, ele acabou com a literatura dele. E ele ficou tão mal que ele teve um ataque do coração quando ele percebeu que ele tinha perdido aquilo. Eu não quero contentar ninguém a não ser a mim mesmo. O que eu tenho para fora é o que eu ponho. E eu tive aí, de vez em quando, coisas surpreendentes. Foi um homem analfabeto que me mostrou até onde a palavra chega. Eu fui a uma cidade do Rio Grande do Sul e tinha uma tenda, não grande como essa, mas menor, no centro de uma praça, onde um grupo de escritores, durante o dia todo, ia falando, e tinha estudantes convidados, e tinha a plateia. Os que eventualmente passavam pela praça, paravam, olhavam, eu ia embora. E eu tinha acabado de falar umas coisas, e uma universitária me perguntou sobre o meu conto, O Mistério da Formiga Matutina, que é o primeiro conto do meu livro, O Homem que Odiava a Segunda-feira. E aí eu contei a história de um homem que, de certa manhã, vê uma formiga chegar na mesa do café e tenta se relacionar e conversar com essa formiga. E aí a moça falou, como é que é essa história? Eu falei, um dia minha mulher viajou, estou em casa, sozinho, minha filha não estava, a empregada não estava, estou lá, fiz meu café, pus e vi um monte de formigas subindo pela parede. Aí fiquei intrigado, porque eu falei, como é que as formigas subiram até o 13º andar? Vieram de elevador?
como é que a formiga aperta o botão? Então vieram pela escada, vieram pelo conduíte, e eu fico minhocando. E aí uma formiga veio e ficou parada bem na minha frente. E me olhava. E eu estabeleci uma conversação. Falei, o que você quer? É verdade, eu faço essas coisas. Vocês não sabem as coisas que eu faço. Falei, o que você quer? Açúcar? Pois, nada. Geleia? Pois, nada. Por que você não responde? Quando eu falo com uma pessoa, eu quero que me olhe no olho. Aí eu falei, bom, mas formiga não é pessoa. O que é formiga? É um inseto? Um mamífero? O que é formiga? E aí fiquei nessa coisa louca. No dia seguinte eu tinha que fazer uma crônica para o jornal. E o que me veio? A conversa deste homem com uma formiga. E eu fiz como crônica. E muita gente leu, amigos, disse assim, aquela crônica é mais do que uma crônica, é um conto. Porque é a solidão de um homem desesperado que tenta até uma formiga. E era verdade. Reescrevi o conto e aí publiquei. Quando eu contei essa história para a moça, logo acabou. Eu saí, fui tomar café num bar do lado, água, e veio um gaúcho, inclusive com bombacha e bota e todo, e me estendeu a mão e falou, bom dia. E era uma mão calosa, grossa, de um cara da roça. Falou, eu sou da roça, e eu vinha buscar um não sei o que na cidade, e estava aqui parado ouvindo o senhor falar aquelas coisas. Aí eu perguntei quem era. Aí me disseram que o senhor é um escritor. E eu perguntei se o senhor era importante, disse que o senhor era. E perguntei, ele é inteligente? É inteligente. Ele é louco? Não, ele não é louco. Ele é uma pessoa. Então eu vim aqui para perguntar para o senhor. O senhor quis conversar com a formiga? Eu falei, quis. Mas isso é certo? Eu falei, é uma tentativa que a gente faz. A formiga respondeu? Não. Formiga não responde. Porque eu não sei a linguagem dela. E eu gostaria de aprender. Então o senhor gostaria de conversar com a formiga? Eu gostaria de ouvir a formiga? Eu falei, gostaria. Ele falou, muito obrigado. E o senhor não é louco? Não. Que bom. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Acabou de sair da minha cabeça, do meu coração, um peso. Um peso que eu carreguei 10 anos. Mas que peso? Ele falou, meu pai morreu, eu fui criado por um tio. E esse tio era uma pessoa que me ensinou tudo o que eu sei. Adorava esse tio. Entende? Mais, porque ele me criou, ele me tratou, ele me educou. E tudo que eu sei, ele que deu. E um dia esse tio veio aqui na cidade e comprou um aparelho de som. E depois eu comecei a ver esse tio colocando o microfoninho do aparelho assim no pasto. No fim da tarde ele acabava e ia pelo pasto. E aí eu via e fiquei desconfiado. Depois um dia eu perguntei, falei, o que é, tio? Ele falou, estou tentando ouvir a fala das formigas. Ele falou, mas as formigas falam? Ele falou, não sei, mas eu quero ouvir. E ele continuou. E aí o pessoal dos sítios vizinhos passavam e viam. E aí começaram a estranhar e começaram a dizer, teu tio é louco. E você toma cuidado porque loucura pega. Você vai morrer louco. Cuidado. E aí, na cidade inteira e por aí, diziam que meu tio era louco. E o meu tio ficou muito triste, porque ninguém mais falava com ele. E eu também me afastei com medo. E quando meu tio morreu, eu estava afastado dele. Então agora, que eu sei que ele não era louco, eu estou correndo daqui e vou no cemitério pedir perdão para ele. Muito obrigado por aquilo que o senhor falou. Gente, um texto que eu escrevi em São Paulo, num apartamento, vai bater no coração de um homem no interior, analfabeto, no interior do Rio Grande do Sul, e muda. A palavra pode mudar. Não é a leitura, mas é a palavra escrita.